Sejam muito bem-vindos todos, mais uma vez, aqui ao Filhos e Cadilhos Hugo Rodrigues, e temos também hoje connosco a Yolanda e a sua filha a Yara. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Olá, Yara. Olá! Ora, Hugo, o que te traz hoje aqui e também às tuas convidadas, digamos assim, é o autismo. Antes de mais perguntar-te o que é o autismo, porque estamos numa fase ainda de muita descoberta, não é verdade, desta perturbação. Exatamente. Porque a ciência ainda não... há algo que ainda não é possível descodificar de alguma maneira. Exatamente, e o próprio nome autismo é um nome que está envolto em algum tabu. Exato. As pessoas têm algum receio, não sabem bem o que é, portanto acho que é importante Desmistificar. explicar exatamente o que é isto. Se calhar o termo mais correto é perturbações do espectro autista, Certo. porque o autismo em si, aquilo que se chamava autismo, percebeu-se que é um conjunto muito grande de crianças com manifestações diferentes, com algumas semelhanças entre si, mas manifestações diferentes. Chegando ao Asperger, por exemplo, que depois podemos abordar. É extremamente heterogéneo e, portanto, faz sentido desmistificar um bocadinho o conceito do que as pessoas têm medo do autismo, porque associam aquelas situações muito problemáticas de crianças com déficits cognitivos muito grandes, com problemas de comportamento muito grandes, com agressividade muito grande. Portanto, é importante que as pessoas percebam que a maior parte dos casos não são assim, felizmente. E talvez uma questão que seja muito importante, deixa-me dizer-te que a minha mãe é professora do ensino especial. A minha mãe também. É, que bom, que giro. E trabalha muito com crianças Asperger e também com o espectro do autismo. E dizia-me que a primeira coisa que ela me diz é o QI destas crianças normalmente até é normal ou acima da média, portanto é importante também Exatamente, não é obrigatório. Claro que há casos em que há um déficit cognitivo, há uma dificuldade do ponto de vista intelectual, mas há muitos meninos que têm um quociente de inteligência perfeitamente normal ou exatamente acima da média, às vezes até em áreas particulares, em que eles conseguem ser claramente melhores do que os outros. Por exemplo, na matemática ou na exatamente, música. Têm o cérebro quase que muito programado para aquela área. Pronto, claro que vão ter outras áreas em que não são tão funcionais e é isso que vão ser as manifestações destas perturbações. O central das perturbações do espectro autista assenta mais ou menos em 3 grandes grupos de manifestações. Um é a parte social, a socialização. É uma das grandes dificuldades que estas crianças têm. E que é muito manifesta no olhar, certo? Exatamente, a dificuldade no contacto ocular, a dificuldade em manter este contacto. Que a Yara não tem particularmente. A Yara é um bom caso, a Yara é um exemplo de sucesso. Acho que teve uma evolução fantástica. E é a dificuldade em socializar, em partilhar interesse. Um dos aspectos que nos chama muita atenção no desenvolvimento é perceber se as crianças, por volta do ano de idade, apontam. Que é um aspecto muito simples e que os pais não valorizam muito, mas ao apontar está a dizer eu gosto daquilo, está a partilhar um interesse. Pronto. Outra área que geralmente os meninos têm dificuldade é na linguagem. Não é só comunicação, a própria linguagem em si. Verbal e não verbal. Exatamente. Certo? Tem muita dificuldade em interpretar a linguagem não verbal. Tem muita dificuldade em interpretar a linguagem verbal sem ser de forma textual. Certo, sabes que a minha mãe também, conversei com ela sobre isto e dizia-me exatamente isso. O sentido literal é para estas crianças fundamental, certo? Exatamente. Porque é que se tem que se trabalhar as metáforas e as emoções. Exatamente, perceber isso. E outra área que está afetada nestas perturbações é a parte motora. São meninos que muitas vezes têm o que nós chamamos os maneirismos, que são movimentos repetidos. As estereotipias. São movimentos de autoestimulação, digamos assim, quando as crianças estão felizes, quando estão mais ansiosas. É uma forma de autorregulação cerebral, pelo menos pensa-se que é assim, eles fazem para se autorregular e conseguir tentar gerir este turbilhão de emoções, que às vezes não é fácil. Vamos falar aqui um bocadinho com a Yolanda e com a Yara também. Quero-me falar do seu percurso, quando é que se aperceberam que a Yara tinha também o espectro do autismo? Nós apercebemos que a Yara era uma menina autista por volta dos 18 meses. Tinha já um ligeiro atraso, a Yara não andava sozinha, só amarrada. A Yara ainda não falava, tinha parado de falar, cada vez mais fechada, não olhava para ninguém, muito sozinha. Numa altura em que a tendência é desabrochar, ela estava a fazer um movimento inverso. Inverso, exatamente. A Yara não brincava, ficava, se nós a sentássemos no chão com um brinquedo, ela ficava ali, se for preciso, o dia todo sem se mover. E foi por aí. E depois? Foi na altura em que contactaram com o Dr. Hugo, sim.
Foi claro. O diagnóstico é normalmente claro. Nestes casos de autismo, depende do espectro, lá está, não é? Depois, o que se consegue perceber são desvios no padrão normal de desenvolvimento, que já de si é muito variável, e claro que se nós pegarmos nestas manifestações mais típicas, percebemos que pode ser uma perturbação do espectro autista. De um modo geral, eu acho que todos nós pediatras, nos meninos que têm atrasos da linguagem, fica uma luzinha a piscar, pode ser. A maior parte das vezes não é, mas pode ser. E depois, se juntarmos tudo o resto, eu lembro perfeitamente da Iara, que dos 18 meses para os 2 anos teve uma regressão. Coisas que ela fazia e que deixou de fazer. É comum e este é claramente um sinal de alarme. Uma criança que tem uma regressão no desenvolvimento é claramente algo que nos preocupa e que implica tentarmos perceber o que é que se passa. E, portanto, o que é que foi feito também nesse sentido? Porque a Iara hoje está aqui, já me disse olá, está aqui toda bem disposta. Está maquilhada, que ela estava contente porque se foi Estás com maquilhar. batom de quê, Iara? Da Bela. Da Bela, uau! Queria que me contasse, de facto, como é que foi esta regressão e depois esta evolução também. Então, numa consulta, não é, questionei o Dr. Hugo o que é que estava a passar com a Iara. Esta questão foi abordada, o doutor explicou que o autismo não tinha cura, pelo menos até os dias de hoje não foi encontrada uma cura. O que poderia ser feito era terapias. Quanto mais estimulasse a Iara, melhor seria para a Iara. E foi o que começámos a fazer. Colocámos a Iara em um monte de terapias. E as terapias têm muito este enfoque das emoções, não é? De explicar o que são as emoções, de lhes dar sentido, porque a dificuldade muitas vezes é de transmitirem e entenderem a si próprios o que é que se sentem, certo? Essa parte emocional é difícil de trabalhar, é uma das áreas centrais, até para que os meninos sejam funcionais. Porque o grande objetivo é que estes meninos sejam funcionais. E a Iara está perfeitamente entrosada na escola. Que idade tens, Iara? Quantos anos tens? 7. 7? Já vou fazer 8. Caramba, está quase. E é uma menina muito funcional, é uma menina, e foi um processo difícil. Eu sei que foi difícil, com altos e baixos, mas que é um exemplo de sucesso, é um caso, e acho que é bom até que as pessoas vejam e percebam que realmente o autismo, as perturbações do espectro autista não têm cura, mas nós podemos tentar ajudar estes meninos a que sejam funcionais, a que se integrem de uma forma perfeitamente normal e o mais independente e autónomo possível. Respeitando também esta diferença, Exatamente. certo? Porque também podemos estar a falar, de alguma maneira, de uma diversidade da neurociência. Não sei se isto faz sentido. Sim, exatamente. E, aliás, há muita gente que diz que quase todos nós temos alguns traços de personalidade, uns traços mais esquizofrénicos, outros traços mais autistas, outros que são traços de personalidade. Claro que para estes diagnósticos precisamos de juntar muito mais coisas, mas é verdade que isto acaba por ser uma variante, digamos assim. Agora, é um trabalho difícil e a Yolanda poderá É um trabalho partilhar. difícil todos os dias. Sim, todos os dias é uma luta. Qual é a sua maior dificuldade? É os outros tentarem perceber o que é que se passa, porque muitas vezes vamos na rua e estes meninos, isto não é uma deficiência física, não é? Que se Essa veja... é que é a questão também, não é? Por isso é que o autismo é difícil, porque não é, por exemplo, como a trissomia 21, já cá Quando não tem tivemos estigmas físicos, as pessoas têm mais dificuldade em entender e em perceber o que se está a passar. Mas dentro de casa, na vossa interação, já se comunicam? Sim, sim, foi um processo difícil. A Iara não comunicava nem comigo, nem com o meu marido. Ela não... Nada, então foi um processo em que tivemos que obrigá-la a falar, obrigá-la a pedir, obrigá-la a dificultar-lhe a vida em casa para que ela tivesse que interagir connosco. Porque normalmente estas crianças são capazes de falar, são capazes de comunicar, mas não o fazem. Usam a linguagem de forma mecânica. Usam a linguagem para atingir um fim. Não é para partilhar, não é para servir um pouco e para ser agradável com os outros ou para tentar perceber o que se está a passar. Utilizam a linguagem um bocadinho de forma mecânica. Eu lembro perfeitamente de uma das primeiras consultas após o diagnóstico da Iara, em que a Iara foi para uma mesinha que tem lá com brinquedos, eu fiz uma pergunta, já não sei o que é que lhe fiz, uma pergunta de um animal ou isso, e ela respondeu-me àquele e respondeu a todos os outros em seguida. Exatamente uma coisa mecanizada que estava treinada. Agora não.
Agora já responde intencionalmente, portanto, isto é um processo muito giro de acompanhar, porque realmente se vê progressos e Falaste se vê deste dado aquilo. também, que a memória é algo bom. Falando Sim. de aspectos positivos também, normalmente estas crianças têm uma ótima memória, certo? Sim. E têm as tais áreas fortes. Quais são as áreas fortes também da Yara? A Yara é muito boa em palco. Ah, é? Na dança. Na dança. A claramente. Yara adora palco, adora dançar, adora representar o mundo Então, das princesas. anda cá comigo, Yara. Ora, queres fingir que és uma jornalista? Sim. Vais olhar ali para aquela câmara, ali, que vai ter agora uma luzinha vermelha, e diz assim: vamos ver uma reportagem de dança. Sim. Diz assim: dança! Tens que dizer tu. Diz tu. Não, diz. Dança.